E, cara, sobre fé, como é que essa fagulha, né? Essa fagulha do espírito que acendeu em ti, qual, assim, desafios que tu teve dentro desse... É, Tu já viveu, assim, de experiência mesmo, assim, sim, cara, que eu vi Deus sim. agindo, sabe? Já foi alguns, assim, mas eu sempre digo que, assim, pra mim, eu demorei pra entender, porque quando a gente trata de ministério, né, dentro do evangelho, a gente tende muito a querer ir pro lado do que a gente mais gosta, né? Por exemplo, se eu gosto mais de cantar, eu entendo que o meu propósito é ser ministro de louvor. Sim. Só que às vezes não tá ligado a isso, né? Eu, por muito tempo, eu tentei, quando eu conheci Cristo, e é normal nascer em nós uma sede, né, de servir, De de servir. querer fazer as coisas de Deus. E aí é normal a gente querer fazer o que a gente gosta mais. Pra mim, eu tinha muito cuidado, porque, por exemplo, alguns assuntos pra mim eram barreiras pra mim conversar quando eu conheci o Evangelho. Como eu tava te falando aqui antes, eu nasci na igreja neopentecostal, que até eu ter uma experiência maior com Cristo, até eu conhecer Jesus de fato, para mim ali foi onde eu tive o primeiro contato. Então, depois que eu comecei a entender a palavra e ter mais experiências com o Espírito Santo, eu comecei a ver que algumas coisas não eram da forma que eu estava aprendendo ali, e aí eu tomei novos caminhos. Mas para mim isso gerou uma resistência. Por exemplo, hoje dentro da igreja onde eu congrego, por diversas vezes, que para quem está assistindo aqui talvez seja da LGF, por diversas vezes eu faço o momento da generosidade. Eu falo sobre oferta, eu falo sobre dinheiro na igreja, que é uma barreira para muita gente. Parece um tabu. Parece um tabu. O pessoal não Exato. fala, E quer para falar. mim era um tabu. Eu não gostava de falar sobre isso. Por quê? Porque eu nasci num cenário neopentecostal, que era, por exemplo, assim, vou te dar esse celular para te me dar essa caneta. Era uma troca. Então, para mim era uma barreira, porque quando eu entendi a graça de Cristo, eu entendi que o verdadeiro significado da palavra graça é isenção de motivos. Aí eu vi que eu jamais teria algo para poder dar para Deus, só o que eu tinha para entregar para Ele eram minhas falhas, eram meus pecados. E aí ali eu gerei uma resistência de falar desse assunto. Só que eu sabia que dentro do meu coração tinha uma chama para falar disso. Eu sabia que Deus tinha me entregado um dom para falar sobre isso. Mas eu resistia a isso. Eu resistia a falar sobre prosperidade. Isso me levou pro fundo do poço, cara. A crença de que aquilo não era de Deus, de que aquilo não era bom, me levou pro fundo do poço. Quando eu me vi, eu tava sem nada. Porque eu gerei uma crença dentro de mim de que a prosperidade era algo ruim. Porque eu vi muita gente ser ferida com a palavra prosperidade. E aí, um talento, e aí como diz aquela palavra sobre aquele que enterrou o talento, eu tava fazendo isso. Eu vi que o assunto que Deus, talvez fosse um dos assuntos que Deus mais queria me levar para falar, eu tava enterrando por causa de crenças erradas, de experiências ruins que eu tive no passado. Essas experiências que eu tive lá atrás, elas ainda são uma ferida, porque eu não consigo voltar atrás. Mas a partir de agora elas não vão mais ser feridas, elas vão ser cicatrizes. Eu vou poder falar delas sem doer. E aí foi onde eu consegui sair de fundo do poço. Foi onde eu olhei para cima e vi que Cristo tinha coisas maiores para mim. E a partir dali eu consegui viver experiências novas, me conectar com pessoas novas, consegui ressignificar minha mente para enxergar novo aquilo que eu achava que eu já conhecia. Isso fez diferença pra mim. Ambiente. Ambiente. Envolve ambiente. É isso. Eu sempre digo assim, um ambiente novo, ele vai te conectar com pessoas novas. Pessoas novas vão falar de assuntos novos. Assuntos novos vão te trazer ideias novas. Ideias novas vão te trazer ações novas. E ações novas vão te trazer resultados novos. Tudo começa no ambiente. Se eu puder dar uma dica para quem está assistindo aqui, cuide o ambiente que você convive. O ambiente tem poder de transformar. E tudo começa ou tudo termina em um ambiente novo. Essa é a diferença. Faz diferença total. De fato. Para mim foi o que mais virou a chave, assim.